Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar a nossa terceira unidade do livro de História. E o tema de hoje é o cotidiano da escravidão no Brasil. Nós vamos explorar 3 tópicos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão dos índios no Brasil. Depois, a escravidão dos africanos que vieram para o Brasil. E depois eu vou falar de um personagem que se chama Jean-Baptiste Debré. É um francês que veio a convite de Dom João VI para o Brasil para retratar, para pintar, obras de arte. E ele escolheu esse tema, pintar a vida dos africanos, dos escravizados aqui no Brasil. Se não fosse ele, nós não teríamos tantos documentos fotográficos da vida dessas pessoas que fizeram parte da nossa história. Espero que vocês prestem atenção. É uma história muito séria que aconteceu no Brasil e que acontece até hoje. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no século XVI, encontraram uma terra povoada por índios livres e autônomos. Os exploradores europeus trataram inicialmente bem os nativos da terra, assim como eram chamados, já que eles os ajudavam na exploração do pau-brasil, derrubando árvores e levando até os portos de embarque. Era um trabalho árduo, difícil e não era bem pago, já que eles trabalhavam por escambo. Os índios foram expulsos de suas terras, capturados e escravizados. Era uma mão de obra muito barata. Nesse período, os índios foram vítimas da violência, roubados de sua dignidade e liberdade. Os índios só deixaram de ser escravos quando o povo português teve condições econômicas para comprar os negros. Os jesuítas trabalharam para a libertação dos índios, apesar da catequização e alfabetização imposta por eles. A abolição da escravidão indígena ocorreu somente de forma definitiva por iniciativa do Marquês de Pombal, primeiro por lei, no dia 6 de junho de 1755, válida somente para os estados do Grão-Pará e Maranhão. Depois, em 1758, é que a medida foi ampliada por alvará para todo o Brasil. Os primeiros escravos africanos chegaram ao Brasil em meados do século XVI. Os negros, trazidos da África, foram destinados a trabalhos agrícolas, pois a plantação de cana-de-açúcar crescia no Nordeste e a extração de metais preciosos em Minas Gerais. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem, atravessando o Oceano Atlântico, vítimas de doenças, maus tratos e fome. Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural e misturados com outras tribos para que não se comunicassem. Seu papel, de agora em diante, seria de mão de obra para seus senhores. Eles faziam tudo que lhes era ordenado, sob pena de castigos violentos. Eles conviviam com a violência e a humilhação em seu dia a dia. Os escravos tornaram-se a mão de obra fundamental nas plantações, nos engenhos, nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado.
O escravo era uma mercadoria cara. Ele podia ser vendido, alugado, doado e leiloado. Ele também era um símbolo de poder e de prestígio dos senhores da sociedade colonial, que eram avaliados pelo número de escravos que possuíam. O tráfico de escravos tornou-se um negócio muito lucrativo. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos nas Américas. O Brasil também foi o último país a libertar o povo negro. No dia 13 de maio de 1888, com a pressão realizada pela população livre e pelos escravos que fugiam e resistiam à escravidão, o governo brasileiro foi pressionado a libertar os escravos. A reação da população foi de festa, mas a abolição não trouxe para os negros o respeito que eles mereciam. Eles continuaram sendo vítimas do preconceito, violência e sofreram com a falta de acesso ao estudo e às boas oportunidades. Podemos também frisar que, apesar de tudo, a cultura africana se fundiu com a cultura brasileira, onde construíram uma memória e uma história que compõem os costumes e as tradições do Brasil de hoje. Com sua língua falada e escrita, a culinária, a música, a dança, o folclore e a religião. Toda essa história que eu acabei de contar para vocês, de fazer essa leitura para vocês, foi registrada, né, nas obras de Jean-Baptiste Debray, um artista francês que chegou aqui no Brasil em 1816, quando a cidade do Rio de Janeiro foi preparada para receber os artistas, cientistas, militares e arquitetos. Jean-Baptiste foi fundamental para o conhecimento cultural da vida pública do cotidiano brasileiro. Ele veio para o Brasil a convite de Dom João VI para fundar uma academia de belas artes. Através de suas obras, podemos observar as trocas culturais entre brancos e negros na formação do Brasil. O artista francês deu atenção especial à diversidade da cultura afro-brasileira que encontrou no Brasil. Pois os africanos trouxeram consigo tradições e costumes religiosos de seus continentes, que se fundiram com alguns costumes dos europeus. Observem as fotos que estão aí na sua frente. A primeira foto é do casamento de negros de uma casa rica, em 1826. Jean-Baptiste, ele retratou escravos, né, sendo casados na religião europeia aqui no Brasil. Eles eram tirados da sua tradição. Mas já embaixo vocês vão ver outra foto, né, que é um cortejo fúnebre de uma criança negra. Aí ele não perde, né, a sua cultura. Ele faz o enterro, né, do jeito que eles faziam no continente deles. A escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos. Pois bem, turma, espero que vocês tenham prestado atenção nesse vídeo, né, porque a vida dos escravos não foi fácil, né, sofreram bastante na construção da nossa nação. Eles merecem todo o nosso respeito por tudo que passaram. Espero que vocês tenham prestado realmente bastante atenção. Mas não esqueçam também de irem dar aquele likezinho no canal da escola e nos comentários colocar o seu nome e a sua série. É muito importante para que seja
registrado a sua presença na aula, né? Não esqueçam de ir nas salas virtuais, certo? Fazer as atividades. Nós estamos terminando o segundo bimestre e eu espero que todos vocês, né, tenham feito todas as atividades e todas as provas, né? Pois bem, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau.